senhor. Boa noite. Meu nome é Lília, eu sou conselheira tutelar vai fazer 1 ano, né? Sou estudante de Direito. Dentro do conselho, a gente trabalha muito com pessoas que passam por grandes problemas emocionais, familiares, e problemas assim também pessoais, distúrbios psicológicos, né, Patrícia? Pessoas que têm grandes conflitos, conflitos assim com si próprio, e muitos não têm assim ajudas, não têm apoio familiar, apoio de entidades, de grupos de pessoas. Então assim, pra gente é muito gratificante vir conversar com pessoas que estão buscando apoios de tudo quanto é forma, coisas que a gente não vê no nosso dia a dia de trabalho. Agora eu passo a palavra para a Patrícia, que também vivencia isso no dia a dia também de trabalho. Boa noite, meu nome é Patrícia, sou conselheira tutelar há 3 meses. Eu pedi para vocês que não reparem muito na minha voz, que eu estou um pouco afônica, devido a uma gripe. Bom, o que eu tenho para passar para vocês, para transmitir, é que assim, o conselho tutelar ele tem que zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Dentre esses direitos está o bem-estar, tanto físico como psicológico. E o que nós notamos muito nos adolescentes que nós acompanhamos, a maioria que tem alguns problemas sérios, indisciplinares em casa, é porque tem algum problema familiar. O aluno que desrespeita o professor, com certeza ele desrespeita pai e mãe em casa, isso é fato. Aí até ontem eu estava numa palestra, perguntei para uma mãe, por que da rebeldia do seu filho? E ela falou, é porque o meu marido bebe, chega em casa nervoso e às vezes maltrata meu filho e tal. E foi onde eu conversei com ela que eu falei primeiro. Eu parto de um princípio que tem ao lado de um grande homem existe uma grande mulher e vice-versa. E quando você tem um parceiro ou uma parceira que tem problemas com bebida, você tem que fazer de tudo para mostrar para ele que o mundo dele não é onde só ele é o núcleo das atenções. A partir do momento que você pôs um filho no mundo, você é totalmente responsável por ele. Faça por merecer, não dê mau exemplo. Você chegar em um bar beber, chegar em casa e brigar por causa de qualquer... Você pensa que não vai estar afetando só a sua esposa que sabe lidar com você, ou ao contrário, só o marido que sabe lidar com aquela mulher? Mas e os filhos que estão vivenciando aquilo? Como é que funciona? Como é que fica a mente de cada um deles? É fácil conviver com isso? Aquela agressividade? Eu vou dar um exemplo. Se uma criança que nasce numa casa onde não existe higiene pessoal, é uma coisa assim bem insalubre, bem feia, bem suja, ela vai crescer achando que aquilo é normal. E a outra criança que convive com alcoólatra é a mesma coisa, ela vai crescer achando aquilo normal, vai querer entrar na bebida, vai querer fazer as mesmas coisas que o outro faz, que o pai ou a mãe fez, e tudo serve de exemplo. Então tudo tem aquele começo, meio e fim, né? Então o começo é lá, a criança e o adolescente, que é onde nós entramos. E pedimos para não acontecer ou não deixar chegar aquele meio e fim. O que nós solicitamos e o que nós tentamos preservar, a integridade da criança e do adolescente, depende muito do mundo em que ele vive, do cotidiano em que ele vive, dos adultos com que ele convive. E o que nós pedimos muito é a solidariedade dos pais e a paciência e tolerância de nos ouvir, de aceitar o nosso acompanhamento, de ver o que é necessário. Às vezes quem está de fora enxerga melhor. Nós chegamos numa casa, vamos fazer uma visita, alguma coisa, a gente enxerga uma certa necessidade e o Conselho Tutelar está ali para fazer o encaminhamento necessário às famílias. Então, se você precisar ir para médico, a gente encaminha. Precisar ir para a parte de esporte, já está vendo que tem uma necessidade grande da criança praticar alguma coisa, para sair de uma situação de risco, a gente encaminha. Está precisando de curso, às vezes, a gente tenta encaminhar.
São vários métodos e assistentes sociais que a gente pode procurar para ver a necessidade daquela família. Então nós pedimos que todos tenham a tolerância e a paciência de nos aceitar, de deixar a gente entrar nos lares e ver a necessidade. E ao mesmo tempo a gente pede também a solidariedade de vocês para com todos. Tem muita gente que não denuncia o vizinho que está maltratando o filho ou não sei quem por medo. Gente, não tenha medo. O mundo está do jeito que está porque tem muita gente hoje em dia que se fechou e só olha para o seu umbigo. Não olha para o... Cadê aquele respeito e bem-estar ao próximo? O que você não quer para você não quer para os outros. Aí você está olhando do outro lado da rua, você está vendo gente se matar ali com criança perto. Ah, não é problema meu. E não é assim que funciona. É problema seu, porque aquilo pode estar te afetando, mas pensa, não seja egoísta, pensa que aquela pessoa está precisando, aquela criança está precisando da sua ajuda. Aquela palavrinha, torno falando essa palavra, está se tornando até um pouco piegas isso, mas a palavrinha solidariedade está faltando muito nesse mundo de hoje. Ninguém tem um pouquinho de respeito, solidariedade ao próximo. Vamos ter um pouquinho de zelo. Às vezes para você não é nada, mas para aquele outro ali a sua ajuda vai ser de grande valia. Então eu peço por favor que vocês tenham compaixão na sua família, tenham um pouquinho dentro de casa, sejam pacientes, tolerantes, deem exemplo. E tenham compaixão e sejam solidários para com os outros. Principalmente criança, adolescente e idoso, né? Que hoje em dia é o que estão mais necessitando da ajuda. Bom, por hoje, pra mim, da minha parte, não tem muita coisa que eu possa falar em relação ao Conselho Tutelar. Tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é imenso, tem vários artigos. Mas o necessário, o básico que eu englobei para vocês são das necessidades que nós podemos suprir. O nosso trabalho, ele é muito amplo, ele é imenso. Não tem como a gente falar tudo que faz, porque senão eu vou ficar uma semana falando. Mas a gente parte do princípio que todos merecem respeito. Todos merecem solidariedade, todos merecem compaixão. Daí pra frente, a gente trabalha em cima de tudo isso. As necessidades, as coisas a gente trabalha. Mas parte dos adultos, por isso que a gente está aqui. A gente tenta deixar um pouco de atenção para os adultos e falar, olha, isso não é como parece. Todos têm que ter uma participação para melhorar as coisas. Para que o Conselho Tutelar melhore as nossas condições, ou que tenha menos trabalho, depende dos pais. Depende dos vizinhos, depende dos tios, primos, avós. Dependemos também da parte política, alguma coisa. Depende, mas eu acho que depende mais do ser humano. Eu acho que o ser humano consegue ajudar muito mais do que a gente pedir qualquer coisa por aí. É muito mais... Já viu aquele ditado que é muito mais fácil você precisar de um amigo do que às vezes de um parente? É a mais pura verdade quando em relação ao Conselho Tutelar. A população pode me ajudar muito mais do que a administração pública, por exemplo. Um vizinho, um amigo e tal vai ajudar a gente a cuidar daquela criança, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Aquele ali tem um amigo que dá aula de não sei o que, vai poder ajudar. O outro tem um pai que é psicólogo, ou seja lá o que for, vai poder ajudar. A parte Bom, tem inúmeras coisas que podem ser feitas que parte dos adultos. Basta querer ajudar. É verdade. Uns ajudando os outros, a gente chega em qualquer lugar. Não vamos ser omissos, né? Tá vendo que tem ali uma criança com uma mãe, ela é mendiga, tá na rua, ela precisa de ajuda? Vamos ajudar. Liga, denuncia, tá acontecendo isso. Tem como ajudar essa família assim, assim? A gente vem, a nossa obrigação é essa.